Você já se pegou em momentos em que parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando? A vida tem uma maneira cruel de nos testar quando menos esperamos. As dificuldades chegam sem aviso, e a sensação de impotência pode ser esmagadora. Mas, e se eu te dissesse que mesmo nas fases mais sombrias, existem apenas duas coisas que você precisa lembrar para atravessar qualquer tempestade? Parece contraintuitivo, eu sei. Afinal, a maioria das pessoas diria que você precisa de uma longa lista de estratégias e conselhos. No entanto, essa antiga lição budista nos mostra que, na verdade, tudo pode ser simplificado. Curioso para saber quais são essas duas coisas? A resposta pode ser surpreendente, mas a recompensa é rápida e poderosa. Você vai se surpreender com o quanto a vida pode mudar quando você entender isso. Certa vez um homem que, insatisfeito com sua vida, decidiu buscar conselhos de um monge budista. Cansado de enfrentar problemas e sem forças para continuar, ele acreditava que havia algo de errado com sua própria resiliência. O monge, ao invés de oferecer respostas diretas, pediu-lhe uma tarefa intrigante: destruir um formigueiro todos os dias. O homem confuso seguiu a instrução sem entender como aquilo resolveria seus problemas. Afinal, o que formigas poderiam ensinar sobre os desafios da vida? Dia após dia, o homem voltava ao formigueiro e, incansavelmente, derrubava suas pequenas construções. No entanto, para sua surpresa, as formigas também voltavam. Com uma força interior inabalável, reconstruíam sua casa, indiferentes à destruição repetida. Essa simples observação começou a provocar uma reflexão profunda no homem. Será que ele, como aquelas formigas, também tinha essa capacidade de continuar, independentemente das adversidades que a vida lhe impunha? A persistência delas ressoava em algo mais profundo dentro dele. A cada novo dia, enquanto realizava a tarefa, o homem percebia que não era apenas uma questão de derrubar o formigueiro. Ele estava aprendendo sobre sua própria luta interna, sobre sua resistência e sobre a força que existia em seu interior, muitas vezes esquecida. O monge sabia disso desde o início, mas preferiu deixar que as formigas revelassem a lição. Agora, ele estava pronto para entender que, assim como aquelas pequenas criaturas, a verdadeira força não está em evitar os problemas, mas em como nos levantamos a cada queda. Conforme o homem continuava a derrubar o formigueiro, algo curioso começou a acontecer. Ele percebeu que, não importava o quanto destruísse o lar das formigas, elas nunca desistiam. Todos os dias, sem hesitar, voltavam ao trabalho, reconstruindo pacientemente cada grão de terra. Era como se soubessem que, independentemente do desafio, a vida seguia em frente e era preciso persistir. Essa percepção tocou algo dentro dele. Ele começou a questionar se as formigas, criaturas tão pequenas, possuíam essa determinação, porque ele, um ser humano, não poderia fazer o mesmo. Dia após dia, o homem começou a admirar a resiliência das formigas. Elas pareciam viver por um simples princípio: seguir em frente, não importa o que aconteça. E aos poucos, essa lição foi sendo absorvida em sua própria vida. A cada tropeço que ele havia enfrentado no passado, a cada obstáculo que parecia insuperável, ele agora via com novos olhos. A mensagem era clara: desistir não é uma opção. A força interior, muitas vezes negligenciada, cresce com cada tentativa, com cada novo esforço para reerguer o que foi derrubado. Aos poucos, a tarefa que o monge lhe deu deixou de ser um peso. Ele agora a realizava com um certo respeito pelas formigas e por aquilo que elas representavam. Ele não mais via a destruição do formigueiro como um ato cruel, mas como um reflexo da vida, uma vida cheia de recomeços e oportunidades. Ao observar essas pequenas criaturas, ele aprendeu que os desafios fazem parte do processo, e a verdadeira vitória está em não se deixar abater, em continuar, em persistir até o fim. Enquanto o homem continuava sua jornada, um pensamento começou a se formar em sua mente. O que alimentava a força das formigas? A cada vez que ele derrubava o formigueiro, elas voltavam,
como se nunca tivessem sido derrotadas. Era uma força silenciosa, quase imperceptível, mas absolutamente inquebrável. Essa resiliência fez com que ele olhasse para suas próprias batalhas de outra forma. Ele percebeu que, assim como as formigas, cada um de nós tem uma força interior que só se revela diante das adversidades. O homem começou a refletir sobre as vezes em que desistira rapidamente ao enfrentar desafios. Ele havia se deixado vencer pelas dificuldades, acreditando que não era forte o suficiente. Mas as formigas não conheciam esse sentimento de derrota. Elas simplesmente seguiam em frente, sem questionar se conseguiriam ou não. Inspirado por essa simplicidade, ele começou a enxergar que o que realmente o impedia de avançar era sua própria dúvida, não a falta de força. Era como se essa força interior sempre estivesse ali, apenas esperando o momento certo para ser despertada. Agora, ele via claramente que a resiliência não era algo externo, mas algo que vinha de dentro. As formigas, mesmo pequenas, mostravam que o tamanho do obstáculo nunca é o que define a capacidade de superá-lo. O que conta é a determinação e a persistência de continuar, não importando o quão difícil seja o caminho. Com essa nova perspectiva, o homem sentiu que algo dentro dele começava a mudar. Ele estava se tornando mais forte, mais resistente. E talvez, assim como as formigas, ele estivesse aprendendo a reconstruir sua vida, um passo de cada vez. Com o passar dos dias, algo inesperado começou a acontecer. O homem, que antes encarava a tarefa de destruir o formigueiro como uma simples lição sobre persistência, começou a sentir compaixão pelas pequenas criaturas. Ele notou que, mesmo diante de sua destruição diária, as formigas não guardavam rancor, não retaliavam, apenas reconstruíam com uma paciência quase sagrada. Isso o fez refletir sobre a importância de combinar a força interior com gentileza. Persistir sim, mas com um coração compassivo. Conforme esse novo sentimento brotava dentro dele, o homem começou a mudar sua abordagem. Ele já não destruía o formigueiro de forma impiedosa. Ao invés disso, tentava ser mais cuidadoso, percebendo que a força não está apenas em vencer os desafios, mas também em respeitar o processo. Foi nesse equilíbrio entre a persistência e a gentileza que ele percebeu seu próprio crescimento. Afinal, de que adianta ser forte se essa força não é acompanhada por um espírito de compaixão? O verdadeiro poder, ele começou a entender, está na capacidade de ser firme, mas também gentil. O monge, observando de longe, sabia que o homem estava no caminho certo. A tarefa, que antes parecia apenas um teste de resiliência, revelou uma lição muito mais profunda: a de que é possível persistir sem endurecer o coração. Ao ajudar as formigas a reconstruir, o homem percebeu que, às vezes, nosso próprio crescimento vem da capacidade de auxiliar os outros em suas jornadas. E assim, enquanto ele evoluía internamente, estava se preparando para receber a última lição que o monge tinha reservado para ele. Depois de muitos dias observando o homem e as formigas, o monge decidiu que era hora de compartilhar a última lição. Ele chamou o homem e disse: "Você já entendeu a persistência das formigas e a importância da compaixão, mas há algo mais que precisa saber." O monge explicou que a vida é uma jornada constante de construção e reconstrução. Muitas vezes, os desafios parecem intermináveis, mas a verdadeira vitória está em continuar trabalhando, sabendo que tempos difíceis são temporários. Assim como as formigas que, mesmo diante de obstáculos, seguem em frente, o homem deveria enfrentar a vida com essa mesma determinação. A natureza tem uma forma curiosa de recompensar a persistência. O monge disse ao homem que, quando se mantém firme, mesmo nos momentos mais desafiadores, a própria vida se encarrega de abrir caminhos. As formigas, de alguma forma, sabiam disso. Elas não reclamavam, não desistiam. A resiliência e a força interior que demonstravam não eram apenas reflexos de seu instinto, mas uma lição universal sobre como a vida responde àqueles que permanecem firmes, mas ao mesmo tempo gentis.
Ao persistir, a natureza eventualmente se torna misericordiosa, e os obstáculos que antes pareciam intransponíveis começam a ceder. O homem, agora transformado por essas lições, compreendeu que o segredo para enfrentar a vida não estava apenas em não desistir, mas em entender que tudo faz parte de um ciclo. Momentos difíceis passam, assim como as tempestades que, depois de fortes ventanias, dão lugar a dias tranquilos. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua visão de vida seria diferente, e cada desafio seria uma oportunidade de colocar em prática o que aprendera com as formigas. Persistência, força interior, gentileza e, acima de tudo, resiliência. Então, agora que você conhece essas lições, como pretende aplicá-las? Pense em todas as vezes que a vida te derrubou. Será que você estava esquecendo essas duas coisas simples, mas poderosas? A chave para mudar de vida não está em grandes transformações externas, mas em pequenos ajustes internos, como a persistência das formigas ou a resiliência que cresce em meio às dificuldades. Você está pronto para fazer essa mudança? Ou vai continuar permitindo que os desafios te controlem? Deixe sua resposta nos comentários. Quero saber como você vai colocar isso em prática. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre essas lições transformadoras. Essa é só a ponta do iceberg.